Graça e paz da parte do Senhor. Quero deixar o meu abraço pastoral neste domingo de Páscoa, ainda que não juntos na casa do Senhor, mas juntos pela fé e através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, nessa doce comunhão permanente e maravilhosa. Quero partilhar do texto sagrado que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. O texto trata da ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus não está mais no túmulo. Jesus está assentado no trono, reinando soberanamente. Aquele que venceu a morte. A palavra de Deus diz: ó morte, onde está a tua vitória? Já não existe mais. A morte foi vencida por Jesus Cristo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso já não há mais temor para aqueles que vivem pela fé e creem no Cristo ressurreto. Hoje, o medo maior que toma conta da humanidade é justamente o medo da morte. Diariamente os números estão voltados justamente nessa perspectiva de quantos que morreram devido ao vírus, de quantos que sobreviveram, foram curados e agora não correm mais o risco de morrer. Amados, vamos como igreja do Senhor perseverar, porque foi através dessa vitória maravilhosa do Senhor, da ressurreição do Filho de Deus, que ela, a igreja, cujos membros do corpo de Cristo somos nós, continua e continuará até que tudo se consuma, devido à ressurreição do Senhor. A mensagem, segundo a palavra de Deus, a pregação, segundo a palavra de Deus, seria em vão, sem efeito, impotente, se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou. Daí as boas novas da salvação. O versículo 14 do texto: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, mas ele ressuscitou diariamente, constantemente, por ele estar vivo e reinando. Viciados, dependentes são libertos e curados, casamentos e famílias restauradas, os inimigos de Deus agora transformados em amigos de Deus, devido a essa pregação, a essa mensagem do Jesus ressurreto ao terceiro dia. A fé também, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria em vão. A fé seria inútil, a fé seria impotente. De nada adiantaria tentar viver pela fé. E num momento desse, como viver sem fé?
Sem fé as pessoas, de fato, iriam pensar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, viver de qualquer maneira. Mas com a fé, segundo as Escrituras e na experiência do mesmo apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, assim também por nós. Cristo ressuscitou. Então a nossa mensagem, a nossa pregação não é em vão. A nossa fé também não é em vão. Mas também a nossa salvação não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Vejamos o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas Ele ressuscitou. A prova maravilhosa, de fato, é pela eficácia do perdão dos nossos pecados, da nossa justificação, da vida eterna já assegurada a esses que, crendo na ressurreição de Jesus, têm uma fé eficaz. Jamais inútil, jamais impotente, jamais fictícia, agora sem culpa, sem condenação, sem desesperança. Também o apóstolo Paulo, em Romanos 4, verso 25, vai nos assegurar essa verdade bendita. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a nossa pregação não é em vão. A nossa fé não é em vão. A nossa salvação não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Mas também essa vida, essa nova vida em Cristo Jesus, ela é repleta de esperança. A nossa vida não é em vão. Não é uma vida inútil, não é uma vida irreal, não é uma vida baseada na mentira e sem sentido. Paulo, o servo de Deus também, devido à ressurreição, uma experiência na sua vida de forma tão maravilhosa, ele afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver é ganho, mas o morrer e estar com Cristo, na certeza e perspectiva da ressurreição, lucro. E aí ele afirma: vivo pela fé, e esta fé está no Filho de Deus. Queridos, existe a ressurreição, Jesus ressuscitou, e haverá de ressuscitar todos aqueles que pela fé creem nesse nome maravilhoso e eterno, do único mediador, do único Salvador. A mensagem e a pregação, de fato, não é em vão. A fé e a esperança não é em vão. A salvação não é em vão. A vida eterna e essa vida abundante prometida por Ele aqui nesse mundo também não é em vão. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o medo. Jesus venceu o pavor. Trouxe vida em abundância, trouxe paz, perdão, graça, alegria, amor, esperança, força, cura, salvação, vida eterna, porque Ele ressuscitou. Creia em Jesus, creia na palavra eterna, creia na ressurreição eterna e viva nessa esperança maravilhosa de que Ele está assentado no trono, soberanamente, o único capaz de vencer a morte, porque entregou a sua vida e nos assegurou esta vitória eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.